Olá, meus alunos e minhas alunas elegantes, tudo bem com vocês? Um grande abraço e um beijo enorme no seu coração. Quanta saudade! Eu desejo que você e sua família estejam muito bem, se cuidando, tá? E enquanto isso, enquanto a gente fica aí nesse isolamento, nós vamos então para mais uma aula de hoje. Bom, na aula de hoje, nós vamos então começar a estudar as funções inorgânicas. Bom, quando a gente fala de funções inorgânicas, vamos pensar em alguns diferentes tipos de substância em nosso cotidiano. Vamos pensar em produtos de limpeza, aqueles tipo desengordurantes, por exemplo. Vamos pensar em pastas de dente, né? Vamos pensar em vinagre, limão, tá? Vamos pensar, por exemplo, no CO2 que existe aí na natureza. Vamos pensar no princípio da oxidação do ferro até se transformar em ferrugem, ok? Vamos pensar no sal de cozinha que você usa aí todo dia na sua alimentação. E vamos pensar, se você forçar a memória nas nossas aulas práticas, aquele sal azul bonitinho, sulfato de cobre, ok? Bom, já acabei falando o nome de uma função inorgânica aqui. Então, dentro da química inorgânica, nós vamos estudar 4 grandes grupos de funções, que seriam o quê? Os ácidos, as bases, sais e os óxidos. Temos também os hidretos que nós vamos dar uma pequena pincelada neles, ok? Bom, eu gosto de começar então pelas bases, tá? Dentro dessa lista de produtos que eu citei, nós vamos pegar então os cremes dentais, né, as pastas de dente e esses produtos de limpeza do tipo desengordurante. Eles pertencem então ao grupo das bases, tá? Nós vamos hoje falar da definição de bases segundo Arrhenius. O que seriam então as bases? Bases são compostos que em presença de água liberam como ânion o íon OH-. Então, todas as bases, elas possuem, elas apresentam esse íon OH-, ok? As bases, então, elas são formadas a partir de um cátion. O que é um cátion mesmo? Isso, aquele íon com carga positiva. E um ânion, e esse ânion sempre será o OH-, ok? As bases, quando você coloca em presença de água, então, elas se dissociam no seu cátion e no seu ânion. Como você pode observar aqui, o NaOH em presença de água, Na+, OH-. Se você colocar uma base, por exemplo, da família 2A, ela também se dissocia uma quantidade de íons um pouco menor. Então, por exemplo, CaOH 2 vezes, em presença de água, libera Ca2+ e OH-. Uma base que quase não se dissocia, tá? As bases dos metais das famílias B. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui FeOH 3 vezes, em presença de água, Fe3+, OH, 3OH. Bom, então, isso que eu fiz agora seria a equação de dissociação das bases. Bom, como nós daremos nome para essas bases, também chamadas de hidróxidos? Então, primeiro, nós temos que lembrar daquelas substâncias que têm NOx fixo, tá? Que seriam o quê? Família 1A, família 2A, alumínio, zinco, prata, certo? Então, aqueles elementos que têm NOx fixo, ou seja, um único valor para NOx, nós daremos simplesmente o nome dele, hidróxido de e o seu nome, o nome do elemento. Então, no exemplo que eu coloquei aqui, nós temos apenas o sódio e o magnésio com NOx fixo. Então, nós colocaríamos hidróxido de sódio e hidróxido de magnésio.
Já o exemplo que eu dei do ferro, FeOH 3 vezes, a gente tem o ferro com NOx 2 e com NOx 3. Então, o ferro ele daria duas bases, FeOH 2 vezes e FeOH 3 vezes. Então, nós temos duas possibilidades. Ou nós utilizamos os sufixos, né, ico e oso no final da frase, no final do nome, para diferenciar. Então, para o FeOH 2 vezes, nós vamos utilizar o sufixo oso, porque o menor NOx nós usamos oso. E o ferro, FeOH 3 vezes, nós usamos o sufixo ico. Então, ficaria hidróxido ferroso para o FeOH 2 vezes e hidróxido férrico para o FeOH 3 vezes. A gente também pode usar algarismos romanos. Então, hidróxido de ferro 2, hidróxido férrico. Então, nós temos essas duas possibilidades. Um outro ponto que nós podemos observar é a classificação dessas bases. Então, a gente classifica quanto ao número de hidroxilas. Então, o exemplo que eu passei do sódio só tem uma hidroxila, é monobase. O exemplo que eu passei do magnésio é uma dibase. O exemplo que eu passei com o ferro 3, tribase, ok? E a gente tem só até 4, né? Que é uma tetrabase. Então, um exemplo que a gente pode dar é o hidróxido de chumbo 4, que ele tem 4 hidroxilas, então ele é uma tetrabase. Bom, uma outra classificação que nós fazemos então das bases é quanto à solubilidade, ok? As bases da família 1A, elas são solúveis. As bases da família 2A, elas são pouco solúveis, mas o magnésio, por exemplo, ele não dissolve, tá? Nós temos as demais bases, esqueci de falar do hidróxido de amônio também, que ele é solúvel, ok? E nós temos as demais bases tidas como insolúveis, em água, obviamente. E como a solubilidade em água, ela representa aquela equação que eu mostrei para vocês de dissociação das bases, ou seja, uma porcentagem de íons que será liberada na solução, quanto mais porcentagem de íons, mais força essa solução tem. Então, as bases da família 1A, que são bastante solúveis, elas são consideradas como bases fortes. Já as bases da família 2A, elas são moderadas, e as demais bases que são insolúveis, elas são consideradas bases fracas. Certinho? Bom, um outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é a respeito da formulação da base, tá? Então, o que você precisa para formular a base? Você vai então pegar um metal, um exemplo aqui que nós vamos utilizar, cobre, tá? Nós vamos utilizar cobre 1+ e cobre 2+. Toda base precisa ter qual íon negativo? Isso, o OH, que vale um menos. Então, aquele macetinho que já ensinei para vocês em aula, né? A gente dá o abraço, então formaremos o quê? CuOH e na de baixo, CuOH 2 vezes, ok? Então, como você pode observar aqui, nós temos NOx distintos, 2 valores, então nós vamos usar aquela regrinha do ico e oso, ico para o maior e oso para o menor, ou algarismos romanos. Bom, então observando esses dois aqui, ó, o cobre 1 OH só e o cobre com 2 OHs. Então, o primeiro, hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso, porque tudo que é de cobre é cúprico, né? Então, esse é o hidróxido cuproso. E o de baixo, hidróxido de cobre 2 ou hidróxido cúprico. Então, essa é a formulação, ok? Espero que vocês, então, tenham relembrado do estudo de bases ou hidróxidos e agora vamos para os exercícios, ok? Um grande abraço e um beijo enorme no seu coração.